Marcos Novaes, superintendente executivo aqui da Associação Brasileira de Planos de Saúde, da Abrange. Queria agradecer a participação de todos vocês em mais essa web aula, uma iniciativa que nos pôde ser promovida, que nos foi instigada e trazida pela indústria AstraZeneca, né? Na qual agradeço na pessoa do André, pela parceria, pela proximidade, por podermos debater em conjunto estes e muitos outros assuntos. Acho que esse ambiente de debate é o que enriquece, é o que, na verdade, nos aproxima, afinal, todos nós estamos trabalhando em prol de um único tema, né? Acesso das pessoas à saúde e acesso a uma saúde de qualidade que gere ali resultados positivos também para todo o conjunto da sociedade brasileira. Então, obrigado, André, obrigado, AstraZeneca, obrigado por mais esse desafio. Peço perdão pela voz, a voz foi embora por conta de uma gripe, não é Covid, mas a gripe realmente volta a circular entre nós, né? Conforme nós também voltamos a circular mais, a gripe retorna. Queria agradecer aqui os nossos painelistas, Luciano Palladini, companheiro de Minas Gerais, estava conversando aqui há pouco, de Uberlândia, professor da Universidade Federal de Uberlândia, oncologista. Queria agradecer também o professor Alberto Ogata, nosso professor da Universidade Corporativa Abrange, que também, claro, professor da FGV e presidente da Associação Internacional de Promoção de Saúde. Então, vou passar a palavra para você, Alberto, professor Ogata, desculpa. Passar a palavra para você e vou acompanhar agora a web aula aqui do lado de fora como telespectador. Obrigado mais uma vez, Luciano e professor Ogata. Marcos, obrigado. Agradecer o convite da Abrange. É um prazer estar aqui em mais um evento da Abrange e sempre que possível eu faço questão de acompanhar, assistir pela qualidade das iniciativas da Abrange e desde há mais de uma década dando uma pequena contribuição no MBA em Gestão de Planos. O tema de hoje é muito importante. A minha área de estudo é saúde populacional, então nada mais oportuno, né? Porque os estudos populacionais têm mostrado um aumento da prevalência do câncer no mundo todo, por vários fatores, né? Desde os fatores ambientais, a questão do envelhecimento da população, muitos fatores, né? Então, a prevalência tem aumentado no mundo todo e também no Brasil, né? Quando a gente pensa em saúde populacional, a gente pensa muito nos determinantes sociais. Essa questão do meio ambiente tem impactado demais, né? Mas também no diagnóstico precoce, algo que vai além dos meses coloridos, né, Luciano? A gente está meio cansado desses meses coloridos, porque não basta só sensibilizar a informação, mas também tem que ser o diagnóstico adequado, correto, oportuno, e abordar os fatores de risco, que vão desde a infância, né? Alimentação, atividade física, a consciência sobre os fatores de risco. Então, é uma questão realmente de saúde pública, é uma questão de Estado e é muito importante. E, nesse contexto, o tratamento ele realmente está cada vez mais individualizado, adaptado à condição clínica de cada um, né? Não existe uma fórmula, uma receita de bolo para todo mundo, né? E, além disso, como bem colocou o Marcos, quer dizer, na verdade, todo médico, seja ele clínico, ginecologista, oncologista, cirurgião, ele tem que pensar também, não ler só os estudos controlados sobre
a comparação de um tratamento contra o outro, mas também tem que prestar muita atenção no custo-benefício de cada tratamento, né? Então, muitas vezes essa temática fica restrita para a turma que estuda tecnologia em saúde, fica na bolha. E quem está na ponta, que está no dia a dia, no atendimento, no cuidado, ele não lê, não pensa, não coloca isso no radar. E isso é cada vez mais necessário. Ou quando coloca no radar, lê só o que sai na imprensa, né? Quer dizer, não vai ver o estudo, não vê o paper. Então, esse tema que o Luciano vai trazer é super relevante e não é um tema para o iniciado, né? É um tema para todo médico, todo gestor precisa entender. E, por outro lado, também está claro que tratamento oncológico não é uma operação financeira, né? Então, não basta só discutir o preço, né? Ou não basta só o custo-benefício. É muito importante a questão do valor gerado pelo tratamento. A gente discute muito VBHC, mas ele muitas vezes não chega nessa questão da escolha do tratamento. E esse valor, ele pode ser em anos de vida, mas também pode ser em qualidade de vida, né? Pode ser em toxicidade do tratamento, né? E nisso, na toxicidade, ele dialoga muito com a aceitabilidade e o engajamento do paciente no tratamento. Muitas vezes se culpa o paciente pelo baixo engajamento, né? Professor Luciano, mas às vezes é um fator que a gente tem que analisar previamente e que tem a ver com a toxicidade do tratamento, e engajamento é fundamental para o desfecho clínico, né? Então, isso também faz parte do valor gerado pelo tratamento. Então, o tema é bastante relevante. Eu acho que nós todos vamos aprender muito com essa videoaula, dado que vai ser ministrada por um grande especialista. E eu vou receber as perguntas que nós vamos direcionar ao Dr. Luciano ao final de sua apresentação. Então, eu queria passar a palavra para o Dr. Luciano e retorno depois se houver alguma pergunta. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Gata, Marcos, obrigado pela introdução. Só uma correção, no segundo slide a gente vai ver isso, mas eu não sou professor, eu até fui preceptor, um dos preceptores da residência médica de oncologia aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia por alguns anos, mas eu não tenho essa atividade no momento. Bom, o Dr. Gato introduziu bem, o Marcos também falou bem, né, o termo que ele falou que a missão da Abrange, né, é oferecer saúde e a saúde com qualidade, isso é importante, né? E saúde com qualidade requer que a gente possa contar com essa perspectiva de saúde no futuro, dali a 2, 3, 4, 5 anos, para que a gente não tenha medo de perder o acesso que a gente hoje tem. E então isso é a mesma coisa que sustentabilidade, né? Então, reunindo isso que o Marcos colocou, com o que o Dr. Ogata colocou, no final das contas, qualquer exercício, né, de avaliação de incorporação de uma nova tecnologia na saúde é um exercício que exige um teste, né, de alocação de recursos, desincorporar, incorporar, né, quando incorporar, o que incorporar, e é sobre isso que a gente vai conversar aí ao longo desses próximos minutos, sempre sob a ótica, né, do que o diagnóstico molecular pode ajudar, em que ele pode ajudar nesse sentido. Então, aqui minha declaração de conflito de interesses, né, eu sou consultor, e esse é o motivo primário pelo qual eu estou aqui, eu sou consultor em avaliação de tecnologias em saúde, atuo hoje junto, de forma próxima, né, a essa companhia, Cerner, Envisa. Sou oncologista clínico no Centro de Oncologia e Terapia Infusional da Unimed de Uberlândia.
Sou oncologista clínico num serviço público de saúde também, na Universidade Federal de Uberlândia. É importante mencionar que eu não tenho em nenhum desses dois serviços nenhum papel de incorporação de tecnologia. Eu não faço parte de comitê de incorporação de tecnologia. O Unimed Uberlândia tem um comitê para isso, eu não faço parte desse comitê. Na Universidade Federal de Uberlândia, eu também não faço parte de nada com relação à gestão de incorporação de tecnologia, enfim. Não tenho ação de nenhuma companhia farmacêutica e vou receber honorários da Astra para esse evento, né? E o que a gente vai conversar aqui ao longo desses minutos é sobre alguns pilares, né, sobre, de alguma forma, como o diagnóstico molecular e as terapias baseadas em diagnóstico molecular, né, como elas podem interagir com alguns pilares, né, na saúde suplementar. Então, como já foi bem discutido aqui pelo Dr. Ogata, né, o valor é um pilar importante, desfechos clínicos, né, criticar os desfechos clínicos é outro ponto importante, mas a gente não pode perder de vista que a discussão de desfecho clínico ela precisa ser pragmática, porque é muito comum a gente ver discussões de desfecho clínicos que são quase até ingênuas, eu vou dizer, utópicas, porque no final das contas tudo se resumiria até aumento de sobrevida global ou até aumento de chance de cura, embora isso seja o desejável, está muito longe de ser o que é prevalente. Então a gente precisa ser realista, pragmático e, com base no que a gente tem de desfecho, discutir, né, o que é relevante ou não, que tecnologia tem relevância ou não dentro daquela avaliação de desfecho. Um outro ponto fundamental, né, especialmente com relação à alocação de recursos, é avaliar necessidades não atendidas, é algo sobre o que a gente vai conversar em diagnóstico molecular. Isso é importantíssimo porque existem terapias-alvo que lidam com doenças para as quais a gente já tem uma gama de opções, e existem outras que agem sobre doenças para as quais a gente quase não tem opção nenhuma, ou tem opções que são com uma magnitude de efeito bastante discreta, para dizer o mínimo. E, por fim das contas, avaliar como tudo isso, né, pode impactar uma análise orçamentária na saúde suplementar. São slides finais, últimos, mais para uma reflexão mesmo. Então, nessa parte inicial da discussão, eu queria conversar um pouco mais sobre valor, né? Então, incorporar tecnologia é sempre um exercício comparativo. Se a gente tem uma nova tecnologia, a gente tem que saber em que ambiente ela vai se instalar e se nesse ambiente já existe alguma outra tecnologia em uso, né? E se existe, se essa tecnologia nova vai ser aditiva, se vai ser substitutiva, se vale a pena incorporar essa nova tecnologia. Então, a gente tem que definir qual é o valor dessa nova tecnologia. Então, é importante que essa discussão seja transparente, que não tenha amarras, né? Desde que embasada cientificamente, não tem por que omitir nenhum dado quando a gente discute valor. Então, esse é um objetivo aqui nosso, né? Com relação ao desfecho clínico, é aquilo que a gente mencionou, né? A gente tem várias tecnologias que são usadas hoje e não só aprovadas, mas já incorporadas, inclusive, com base em desfechos que são bem mais flexíveis, vamos dizer assim, né? Como taxa de resposta e duração de resposta. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Então, essa primeira parte é sobre isso que a gente vai conversar nessa agenda, para chegar, então, em que o diagnóstico molecular pode impactar nisso tudo. Para ter um exemplo, né, sobre essa discussão de valor, eu vou trazer um cenário sobre o tratamento adjuvante do câncer de mama. Então, um paciente que tem câncer de mama ressecado, operado, existe um risco de recidiva dessa doença, e existem tratamentos que reduzem o risco de recidiva. E o primeiro tratamento sistêmico, né, o primeiro tratamento que de fato mostrou benefício em reduzir risco de recidiva, de volta do câncer de mama, de metástase dessa doença no futuro, foi um bloqueio hormonal, hormonoterapia para tamoxifeno, que é uma terapia-alvo, né? É uma terapia baseada no diagnóstico molecular. Então, a gente também já é um primeiro paradigma. A gente sempre pensa em terapia-alvo, né, em diagnóstico molecular, como sendo algo caro, né, muito elaborado. De fato, é elaborado na sua essência, mas a gente tem terapia-alvo desde que a gente decidiu fazer hemotransfusão, né? Hemotransfusão é uma terapia-alvo. A gente não transfunde sangue para todo mundo. Porque se a gente transfundir sangue para a pessoa errada, a gente vai piorar o desfecho clínico ao invés de ajudar. Então, o tamoxifeno é uma hormonoterapia que age num grupo específico de pacientes com câncer de mama, que expressam receptor hormonal, e ela foi a primeira terapia que surgiu, e ali a gente sempre tem que pensar nisso, em refinar, né? Que terapias, normalmente, quando elas vêm num ambiente em que já existe hoje, né, uma terapia anterior. Então, o tamoxifeno veio num cenário clínico em que a gente não tinha nada sistêmico a oferecer, e, de repente, era uma terapia que aumentava a chance do paciente estar livre de doença em 10 anos em torno de 14%.
Isso é muito mais, por exemplo, do que a streptokinase, né, que era a intervenção que a gente tinha na minha época de faculdade, ainda era a intervenção para um paciente infartado. Né? A streptokinase, a gente pensasse o grupo global, mesmo paciente com infarto anterior, de parede anterior, né, o benefício de streptokinase era de em torno de 9 a 10% nas meta-análises. Enfim, o tamoxifeno foi a primeira terapia com uma magnitude relevante de benefício, trazendo 14% a mais de chance de cura, a gente pode dizer, para o paciente com câncer de mama. E há um custo adicional por paciente de R$8.000 a preço hoje. Esses preços que eu vou mencionar são todos preços CMED, preço fábrica com zero ICMS, só para ter uma contextualização. E isso traduziria-se mais ou menos em um custo ou investimento, depende da ótica, né, de R$56.000 para que a gente tenha um paciente livre de recorrência em 10 anos. Então, a gente pode avaliar valor com uma métrica que seja eventualmente mais simples, né, do que análises elaboradas de custo-utilidade ou custo-efetividade, que levam também em conta, né, nessa análise, uma série de parâmetros que têm incertezas, né, qualidade de vida é algo que é muito até cultural, né? E varia muito de cenário para cenário, de região para região, país para país. Então, a gente pode fazer essas análises de valor com base em critérios, né, em domínios que sejam mais palpáveis. Né? Então, se a gente pensar em um benefício clínico que a gente possa uniformizar para uma determinada condição clínica e jogar um valor sobre aquilo, é uma das formas de a gente avaliar valor. Né? Então, o valor do tamoxifeno seria isso. Ele é um investimento de R$56.000 para gerar um paciente livre de recorrência num período de 10 anos. Mas a próxima terapia que veio, também uma hormonoterapia com inibidores de aromatase, elas já trouxeram um benefício que é estatisticamente significativo, é incorporado em qualquer diretriz clínica, é incorporado na prática clínica universalmente, mas o benefício absoluto já é um benefício menor, porque a gente está lidando com um paciente que já tem um pré-tratamento. Né? Então, substituir o tamoxifeno ou fazer em sequência, né, o inibidor de aromatase, a gente dá adicionalmente 3,6% de chance de o paciente estar livre de recorrência em 10 anos. Há um custo maior por paciente, R$28.000 o custo do tratamento. Então, aí aquele custo, né, de paciente livre de recorrência em 10 anos de 56 mil já pula para R$800.000 para que a gente deixe um paciente livre de recorrência em 10 anos. Não obstante, é algo que está no rol, é algo que está universalmente incorporado já na prática clínica. Uma outra intervenção já foi quimioterapia com taxano. Né? Quimioterapia com taxano dá um benefício absoluto de sobrevida livre de recorrência em 8 anos de 4,6%. Há um custo já maior por paciente tratado, R$37.000 por paciente tratado. Então, a gente tem um custo por paciente livre de recorrência em 8 anos já um pouquinho maior do que a gente tinha com o inibidor de aromatase. E são todas tecnologias de uso disseminado. O próximo passo foi o uso de terapias anti-HER2. Né? Então, esse aqui é um exemplo com trastuzumab, que trouxe uma redução absoluta em recorrência em 9% em 10 anos, há um custo adicional de R$123.000 por paciente, mas há um custo para cada paciente livre de recorrência em 10 anos de em torno de R$1.300.000. Então, já viu um benefício absoluto maior do que o que a gente via com o inibidor de aromatase, por exemplo, mas um custo por paciente livre de recorrência em 10 anos também maior. Então, esse é como a gente vem percorrendo o cenário da adjuvância em câncer de mama, e aqui um outro anti-HER2, que deu um benefício absoluto de 2,8% em sobrevida livre de recorrência em 6 anos, já um custo adicional por paciente maior, e um custo por paciente livre de recorrência em 6 anos de 6,7 milhões de reais. Então, como a gente pode contextualizar tudo isso? Né? Então, existem análises de impacto orçamentário, existem análises de custo-efetividade, né, análises econômicas, que levam em consideração parâmetros, como eu mencionei antes, com muitas incertezas, e tem análises mais pragmáticas, mais práticas de serem feitas. E uma delas, que eu vou usar para contextualizar toda essa evolução do tratamento adjuvante de câncer de mama, é uma proposta pelo Instituto de Qualidade e Eficiência em Saúde da Alemanha, que é o IQWiG. Eles usam esse termo que eles usam de fronteiras de eficiência, na verdade, para determinar preço de droga. Mas a gente vai usar aqui como um análogo para usar
custo, né, para reembolso mesmo. Então, é uma análise puramente de custo-benefício. É uma análise que é específica para cada condição clínica, porque não existe uma métrica que a gente possa extrapolar para outras condições clínicas. Então, em câncer de mama adjuvante, pode ser sobrevida global ou sobrevida livre de doença, e em câncer de pulmão avançado, seria sobrevida global ou sobrevida livre de doença, mas para uma outra condição clínica, não tem como, nessa fronteira de eficiência, a gente fazer uma contextualização de doenças distintas. E, essencialmente, a fronteira de eficiência é avaliar qual é o custo-benefício de terapias previamente adotadas, e isso determina a aceitabilidade de custo-benefício de novas terapias. Então, se a gente for colocar aqueles slides anteriores num gráfico só, a gente teria isso aqui, né? O ganho absoluto adicional em sobrevida livre de doença. Com tamoxifeno, ele foi maior, e dali para frente, os benefícios adicionais de cada terapia foram menores, né? Se a gente for observar as duas intervenções que tiveram o maior benefício absoluto em reduzir recidiva em câncer de mama, são duas terapias-alvo, né? O tamoxifeno e o trastuzumab, que é um anti-HER2 aqui. O que o IG nos propõe a fazer? Não só avaliar qual é o benefício adicional ou só o custo adicional, mas o custo adicional em relação a uma métrica comum a diferentes tecnologias. E uma forma de se fazer seria isso, no caso do câncer de mama adjuvante, qual é o custo por mês adicional de sobrevida livre de doença. Então, no WikiWig é feito isso num gráfico, né, XY, aqui eu transformei num gráfico de linha mesmo, simples, e a gente traça uma linha entre duas tecnologias iniciais, e tudo que essencialmente tiver dentro dessa linha, embaixo dessa curva, né, embaixo dessa linha, seria aceitável, teria um preço um custo por mês adicional, numa métrica única, aceitável, e o que tiver acima daquilo é um custo que já é considerado como de uma aceitabilidade menor. Então, a gente vê como incorporar quimioterapia no câncer de mama, né, que depois do tamoxifeno, quimioterapia com taxano foi a tecnologia próxima que surgiu, né, como incorporar uma terapia que não é uma terapia-alvo, não é? Paclitaxel, docetaxel, taxanos em câncer de mama adjuvante são terapias usadas para qualquer câncer de mama, né? Não tem um alvo específico, mas como a gente aceitar uma incorporação de uma terapia não alvo, elevou a aceitabilidade de algumas terapias que vieram subsequentemente. Então, ao aceitar a quimioterapia, pelo valor, né, pelo custo em relação ao benefício que ela traz, então pelo valor de quimioterapia, a gente tem tanto inibidores de aromatase quanto terapias anti-HER2, né, especialmente essas terapias até com custo maior, mas elas são aceitáveis dentro desse racional de uma fronteira de eficiência. Já o segundo anti-HER2 já traz um benefício menor a um custo muito maior, ele estaria fora dessa linha de aceitabilidade, então é preciso se avaliar como incorporar isso, né? É um benefício adicional. Como a gente pode fazer para incorporar essa nova tecnologia? O fato é que as outras aqui são todas dentro dessa fronteira de eficiência. E esse exercício é possível ser feito em várias outras situações clínicas. Câncer de mama avançado, por exemplo, HER2 negativo, receptor hormonal positivo. A gente tinha tamoxifeno, inibidor de aromatase, fulvestranto com 500 mg, everolimus e inibidores de ciclina. Então, a gente tem uma sequência de terapias e a gente pode fazer esse exercício contextualizando isso. E o mesmo pode ser feito em outras doenças, como câncer de ovário avançado, no tratamento inicial, por exemplo. A gente tem taxanos, a gente tem drogas antiangiogênicas que já são parte da conduta diária, e a gente tem os dados de cada uma delas e tem o dado de uma nova droga entrante, né, que existe já em aprovação, enfim, que são os inibidores de PARP, né, olaparib, niraparib, enfim, são essas drogas que dão um custo adicional, mas trazem um benefício adicional. Como a gente pode contextualizar o benefício dessas drogas? Fazendo essa mesma sequência que a gente mostrou ali atrás para câncer de mama adjuvante. Então, em ovário, a gente tem taxanos, a gente tem antiangiogênicos, a gente faria esse mesmo exercício para ver o que está dentro dessa linha de aceitabilidade, né? Então, é uma forma de a gente testar como definir incorporação de tecnologia, é uma forma de raciocinar. Existem outras ferramentas de avaliação de valor no tratamento oncológico, né? Então, essa que eu mencionei é usada para precificar na Alemanha, mas existem as ferramentas, as mais comuns desse quadrinho que eu estou mostrando aqui, são a da ASCO e a da ESMO, né? Tem a da NCCN também com os blocos de evidência, mas essencialmente o que essas ferramentas fazem justamente é avaliar qual é o benefício adicional de uma dada terapia, contextualizando isso em relação ao que a gente tinha até então.
tanto a ferramenta da ASCO quanto a da ESMO fazem essa contextualização. No caso da ferramenta da ASCO, existe até uma relação custo-benefício de novo também. Eles transformam, no final das contas, o benefício de terapias distintas em relação a qual é o custo de aquisição dessas terapias mensal. Então, ela traz essa matriz, assim como o IQWiG da Alemanha trazia. E a ESMO traz, focada essencialmente em características clínicas, né? E as características clínicas que fazem parte das análises de valor em qualquer dessas ferramentas oncológicas são esses drivers, né, esses pilares. Um é magnitude de eficácia, o outro é toxicidade, foi algo que o Dr. Ogata lembrou muito bem, e o outro é qualidade de vida. Então, se eu tenho uma droga que traz uma magnitude de eficácia maior do que o que tinha até então, ela ganha pontos, né? Ela ganha pontos no valor, então ela ganha valor. Se eu tenho uma nova droga que traz uma magnitude de eficácia adicional, mas semelhante ao que a gente tinha até então, um benefício adicional semelhante ao que a gente tinha até então, a gente tem um valor adicional menor para essa nova tecnologia. Um outro ponto importante na magnitude de eficácia é que a gente não avalia só o parâmetro médio, né, de mediana, por exemplo. Eles dão valor para o que a gente chama da cauda da curva. Qual é o benefício no longo prazo desse paciente? Então, a gente tem drogas antiangiogênicas para câncer de ovário, por exemplo, que dão um benefício adicional em sobrevida global de 2 a 3 meses, mas a sobrevida adicional em 2 a 3 anos de acompanhamento é virtualmente nula, as curvas se encontram na frente. Então, se alguma droga traz um benefício que persiste no longo prazo, isso reforça valor para essa droga com base nessas ferramentas já disseminadas da ASCO, da ESMO, da NCCN, enfim. Se eu tenho uma toxicidade baixa ou manejável para uma droga que traga uma magnitude de benefício maior, isso também traz um balanço a favor de um maior valor para essa tecnologia. E se aquela tecnologia vem com benefício maior em eficácia sem piorar a qualidade de vida do indivíduo, esse é um outro ponto que aumenta o valor da tecnologia. Então, valor no tratamento oncológico, a gente pode avaliar também com base puramente em características clínicas, né, que a maioria dos estudos clínicos trazem. Isso aqui é uma figura de como a ESMO determina valor, por exemplo, para uma droga, para o olaparib, em câncer de ovário avançado. Nem todas as drogas que a ESMO coloca ali, né, ou mesmo a ASCO, a NCCN, são drogas que são consideradas como tendo valor considerado como substancial, né? Tem algumas drogas que estão na prática clínica que são de uso corriqueiro, mas que tem uma magnitude de valor percebida como baixa, né? Em câncer de ovário a gente tem isso. Mas o olaparib, por exemplo, no câncer de ovário, ele ganha com base na magnitude de eficácia, no benefício mantido no longo prazo, na toxicidade manejável, ele ganha essa pontuação pela ESMO, e isso tudo, a ESMO, aqui tem até referência, né, enfim, de como acessar isso, ela mostra como ela construiu esse valor. Ela é uma droga considerada como de benefício substancial nesse paciente, então ela é recomendada para uso. Aqui uma outra situação como o osimertinib em câncer de pulmão adjuvante, né? A gente tem tecnologias para câncer de pulmão adjuvante, quimioterapia é usada no tratamento adjuvante do câncer de pulmão, reduzindo em 4 a 5% o risco de recidiva em 5 anos, né? Então, qual é a magnitude desse benefício? Então, quando a gente contextualiza algumas novas tecnologias, a ESMO, quando faz isso, ela considera essa nova tecnologia que é o osimertinib como sendo de também benefício substancial em magnitude de benefício que ela possa trazer. Então, valor a gente pode avaliar de uma forma puramente clínica, ou de uma forma correlacionando o valor, benefício clínico com custo. Mas isso exige sempre um exercício que contextualize o que a gente tem disponível até então. Então, para a gente avaliar valor, a gente tem que contextualizar, né? Um outro ponto para a gente avaliar valor, contextualização do valor, é avaliar quais são os desfechos. O que é um desfecho relevante em oncologia, por exemplo, né? E aí vem um pouco que eu tinha mencionado lá no início. A gente, às vezes, faz discussões muito centradas em isso não mostrou benefício de sobrevida global, isso não mostrou benefício em chance de cura aumentada, nada disso. A gente tem que ser pragmático. Isso aqui é uma tabela mostrando, se a gente entrar no Clinical Trials, isso é aberto, né? Não tem nada de... Então é aberto, a gente entra no Clinical Trials e procura lá tudo que existe sendo estudado para o tratamento adjuvante de câncer de pulmão, né? Não pequenas células. Então, quais são todos os estudos fase 3 de câncer de pulmão não pequenas células? Tem 24 estudos, numa análise, essa busca foi feita ali em janeiro desse ano, não atualizei, mas enfim, em janeiro tinha 24 estudos, desses eram esses aqui, 3, 6, 9, acho que 12 estudos em tratamento adjuvante. E se a gente for observar,
todos os estudos avaliam como desfecho primário no tratamento adjuvante de câncer de pulmão sobrevida livre de doença. Conclusão, a gente precisa raciocinar com base nesse desfecho. Eu não vou incorporar nada que não tenha avaliado sobrevida global. Eu já tive essa visão também há alguns anos atrás, né? Mas isso está absolutamente fora do nosso controle, está absolutamente fora de algo real que a gente possa lidar com isso. Porque senão a gente não vai incorporar nenhuma tecnologia nunca mais, não é? A gente vê que todos os estudos novos avaliam sobrevida livre de doença. Então a gente tem que racionar sobre esse benefício. Então, como eu posso contextualizar esse benefício? E a mesma coisa em câncer de ovário. Todas as novas drogas sendo estudadas para câncer de ovário têm usado como desfecho primário sobrevida livre de progressão. Então, como eu avalio se isso é um desfecho relevante ou não? Existem diretrizes para isso, né? Existem recomendações fornecidas, inclusive, por agências de avaliação de tecnologias em saúde, né? Então, existe um certo roteiro que a gente deve usar para avaliar se um desfecho intermediário ele é um desfecho válido ou não. Então, aqui é uma pirâmide que mostra isso para a gente, né? Por exemplo, se existe puramente um racional biológico, né, para que uma terapia que haja sobre um desfecho intermediário, ela, no final das contas, também pode agir sobre o desfecho final, né? Mas se é só um biológico racional, então, por exemplo, essa droga mata células do câncer. Então, se o paciente operou o tumor e faz essa droga e ela matar essas micrometástases, então o risco de volta da doença lá na frente vai ser menor, então esse paciente vai ter uma duração de sobrevida maior. Isso é um racional puramente biológico, né? Então, isso não conta, não tem peso para essa hierarquia de evidência. Agora, se a gente tem, né, uma avaliação de literatura, né, de estudos clínicos que mostrem que, por exemplo, em alguma outra classe terapêutica para aquela mesma condição clínica, um dado tratamento que haja sobre um desfecho intermediário acabe agindo também sobre o desfecho final, então, uma nova droga de outra classe terapêutica que haja sobre o mesmo desfecho intermediário, a gente já traz mais aceitabilidade para essa droga em dizer que ela também age sobre o desfecho final, né? Então, no câncer de pulmão, por exemplo, adjuvante, o que é um desfecho intermediário? Um desfecho intermediário é sobrevida livre de doença. O que é um desfecho final? Seria sobrevida global. Eu tenho análise das literaturas bem maduras, né, mostrando que fazer quimioterapia no tratamento adjuvante do câncer de pulmão reduz o risco de recidiva e isso está linearmente relacionado a um aumento de sobrevida global. Cada estudo que eu tenho que mostrou um aumento de sobrevida livre de doença, ele trouxe também linearmente de uma correlação forte. Você vê aqui um Pearson de 0,92, uma correlação forte entre aumentar a sobrevida livre de doença e aumentar a sobrevida global. Então, eu tenho, para o tratamento adjuvante do câncer de pulmão, uma evidência já razoável, mostrando que se uma droga aumenta a sobrevida livre de doença, ela tem uma forte chance de aumentar também a sobrevida global. E isso é importante que seja demonstrado no nível interestudos, quer dizer, cada novo estudo que vem que mostra uma diferença em sobrevida livre de doença, ele também mostra a diferença em sobrevida global, mas isso tem que ser mostrado também do ponto de vista individual. Então, se um paciente tem uma recorrência mais tardia, necessariamente ele tem que viver mais tempo, para eu mostrar que, do ponto de vista individual, isso tem relação. Mas, tanto no nível individual quanto no nível interestudos, isso tem que estar presente. Aqui é uma situação em que a gente não vê isso presente nesses dois contextos. No tratamento neoadjuvante do câncer de mama, a gente tem, num nível interestudos, uma correlação forte, num nível individual, uma correlação forte. Então, tratamentos que, para um paciente individualmente, eles têm resposta patológica completa, né? Eles vão viver mais tempo, só que não necessariamente uma droga que aumente a chance de resposta patológica completa, ela aumenta a chance de maior sobrevida livre de doença no longo prazo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, ter resposta patológica completa não é um atributo de uma terapia, é um atributo inerente ao paciente. O paciente poderia fazer a droga A, B ou C, que ela teria resposta patológica completa da mesma forma, talvez. Então, isso se relaciona ao maior sobrevida livre de doença, porque é um paciente inerentemente mais propenso a ter um benefício maior. Mas quando a gente avalia no tratamento neoadjuvante de câncer de mama diversas terapias diferentes, a gente não vê nenhum aumento de benefício em sobrevida livre de doença, mesmo quando a gente vê aumento de resposta patológica completa em cada estudo individual. Não obstante, a gente tem drogas em uso corriqueiro
para o tratamento neoadjuvante do câncer de mama, que foram adicionadas a outras drogas que a gente já tinha até então. Então, aqui é uma situação, a gente reluta em aceitar um desfecho intermediário numa condição, como câncer de pulmão, e aceita facilmente numa outra condição em que ele é bem menos validado, né? Então, é importante a gente avaliar a aceitabilidade do desfecho, e isso tem que ser feito de uma forma bem completa, bem abrangente. Existem situações clínicas em que é mais difícil a gente conseguir mostrar alguma correlação de fato entre um benefício, um desfecho intermediário e um desfecho final. O câncer de ovário é uma situação como essa. Câncer de ovário é uma doença em que, mesmo quando o paciente tem uma progressão após uma terapia inicial, o tempo de vida pós-progressão desse paciente, ele tende a ser longo. A gente vê nesse gráfico aqui, para quem tiver com a consulta com o oftalmologista em dia, a gente vai ver que a sobrevida pós-progressão no paciente com câncer de ovário é de em torno de 2 a 4 anos, né? Depende do estudo, depende do contexto clínico, mas é uma sobrevida longa ainda. Então, é difícil que a gente precisaria de um estudo clínico com um número muito alto de pacientes recrutados, 6, 7 mil pacientes, para que a gente pudesse, num tempo de acompanhamento de 4 a 5 anos, mostrar benefício em sobrevida global para um paciente de uma nova terapia em câncer de ovário. Então, isso é um desafio reconhecido na literatura. Mas existem situações em que se propõe, numa situação como essa, né, de doenças com tempo pós-progressão muito alongado, como linfoma, como câncer de ovário em estágio inicial, o tratamento adjuvante do câncer de mama, como a gente poderia reforçar o valor de um desfecho intermediário como sobrevida livre de doença. Uma forma recomendada por agências regulatórias, inclusive, né, que é sobre o EMA e o FDA, seria a gente avaliar qual é a magnitude desse benefício. Uma outra forma seria a gente avaliar qual é a persistência desse benefício quando o paciente recebe uma terapia subsequente, que é o que a gente chama, por exemplo, em doenças avançadas, de sobrevida livre da segunda progressão. Então, porque eu posso, talvez, postergar uma primeira progressão do paciente, e quando a doença progredir, ela pode progredir de uma forma mais refratária a um novo tratamento, e aí o segundo tratamento feito para aquele paciente, no fim, não traz benefício, e aquele paciente que não fez a nova terapia lá no início, e quando faz o segundo tratamento, ele tem um benefício um pouco maior do que no grupo inicial, né? Então, quando a gente aumenta o tempo para a progressão e aumenta também o tempo para uma segunda progressão, isso é uma forma de a gente demonstrar que aquela terapia ela tem uma chance maior de se relacionar a um aumento de sobrevida global naquela condição clínica. E a gente tem isso, por exemplo, para câncer de ovário inicial avançado, terapias de manutenção com inibidor de PARP, elas aumentam o tempo para progressão e aumentam também o tempo para a segunda progressão. Quer dizer, o paciente, quando progride, ele, se eventualmente tiver alguma resistência ao novo tratamento, isso não prejudica o controle de doença no longo prazo e tem uma chance maior de que se traduza em maior sobrevida global. Então, sobrevida livre de progressão em câncer de ovário é tido por agências regulatórias, por consensos médicos, como sendo um desfecho relevante, né, para ser usado na prática clínica, inclusive. E o mesmo acontece para a sobrevida livre de doença no câncer de pulmão, mas aí bem embasado, como a gente mostrou antes, com relação à validação de um desfecho intermediário. Então, quando a gente avalia o desfecho de uma nova terapia, a recomendação não é simplesmente descartar aquela terapia porque ela avaliou um desfecho que eu não considero relevante. Não. A gente tem que ver qual é o cenário clínico para qual essa terapia chegou, ver o que existe até então e fazer essa contextualização. Então, é um exercício mais complexo do que simplesmente avaliar qual é o desfecho que foi usado, né? A gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda sobre isso. Um outro ponto para avaliar valor de uma tecnologia, e aqui talvez nesses pilares todos que a gente está conversando aqui, seja o pilar em que o diagnóstico molecular mais impacte, né? É sobre necessidade não atendida. Então, a gente tem 2 terapias anti-HER2 no câncer de mama adjuvante, aqui está errado, né? É HER2 positivo, mas enfim. A gente tem um benefício adicional em sobrevida livre de doença com uma nova droga anti-HER2, benefício absoluto, né, em 6 anos, de em torno de 4,2%. Né? Mas mais do que isso, né, a gente já tem 83% dessas pacientes, com o tratamento que a gente tinha disponível até então, 83% dessas pacientes livres de doença em 6 anos. Então, qual é a necessidade não atendida nesse grupo? Existe uma, né? Mas uma situação em que a gente já daria, né, cura, talvez, enfim,
mas uma chance do paciente estar livre de doença no longo prazo para uma parcela bem significativa de pacientes aqui. Agora, existem outras situações clínicas em que a gente tem uma necessidade não atendida muito maior. Então, aqui, por exemplo, pacientes com câncer de ovário avançado, que recebem um diagnóstico inicial. Então, hoje, o paciente tem um diagnóstico de câncer de ovário em estadio 3 ou 4. Se a gente observar daqui a 3 a 4 anos, 70% ou 80% dessas pacientes já recidivaram. É muito mais do que esses 15% no câncer de mama. Opa, então, indiretamente já posso pensar, bom, câncer de ovário avançado é uma necessidade não atendida maior do que o câncer de mama adjuvante. Talvez eu devesse priorizar uma tecnologia para essa situação clínica, é uma forma de raciocinar. Aqui é a mesma coisa para o tratamento do câncer de pulmão adjuvante, paciente com doença ressecada, estadios 2 ou 3, com mutação de EGFR. Com o que a gente tem disponível até aqui, que é observando ou fazendo quimioterapia, a gente tem que, em 3 anos, 70% dos pacientes recidivam. Então, a gente tem uma necessidade não atendida para tratamento adjuvante de câncer de mama, mas a gente tem uma necessidade não atendida muito maior, epidemiologicamente muito mais prevalente, para algumas outras condições clínicas. Então, se a gente quer dar saúde, com qualidade, talvez a gente deva pensar em necessidade não atendida como um dos domínios fundamentais. E, de fato, se a gente observar a análise de decisão multicritério, que é uma das formas não tão recentes mais, que tem sido propostas para a gente definir valor de tecnologia, as análises de decisão multicritério, um dos domínios comuns a qualquer MCDA, um dos domínios é necessidade não atendida. Então, a gente tem que avaliar isso de uma forma bem particular. Acho que a necessidade não atendida tem um peso importante. E necessidade não atendida, muitas vezes, está relacionada ao diagnóstico molecular, porque existem situações clínicas em que, se eu tenho um determinado alvo molecular, um tratamento disponível neste momento, ele não funciona para um alvo molecular específico. A gente tem isso para mutação de EGFR, para tratamentos usados indiscriminadamente para câncer de pulmão. A gente tem isso, uma sugestão forte de que pacientes com deficiência da recombinação homóloga em câncer de ovário têm um benefício menor com drogas antiangiogênicas, mas elas são usadas. Então, eu preciso avaliar o diagnóstico molecular e como realocar recursos nessa situação. Qual é a necessidade não atendida para aquela condição clínica, o que eu tenho para oferecer isso para esse paciente e se isso funciona, para eu poder realocar recurso. E realocar recurso está diretamente relacionado a essa última etapa aqui que a gente vai discutir, que é impacto orçamentário. Então, quando a gente fala em diagnóstico molecular, a gente está falando em terapias orais em geral, em terapias-alvo. Então, são terapias que agem contra um alvo identificado pelo diagnóstico molecular, então elas trazem mais assertividade na prescrição. Se a gente tem assertividade na prescrição, quer dizer, prescrever a droga certa para o paciente certo, que é um lugar comum já usado, mas, enfim, se eu tenho assertividade na prescrição, eu posso ter assertividade na prescrição porque a população com a qual eu estou lidando é uma população bem definida molecularmente, ou porque é uma população com risco muito alto de recidiva. Então, eu estou tratando um indivíduo que, sem aquele tratamento, de fato, vai ter aquele desfecho desfavorável. Então, nesse sentido de população bem definida molecularmente, as terapias-alvo, elas conseguem trazer isso para a gente, em algumas situações clínicas. No tratamento do carcinoma seroso de ovário, a existência, a identificação de deficiência da recombinação homóloga, ela está presente em metade dos pacientes de câncer de ovário. E essa metade de pacientes tem um benefício com novos tratamentos, como a gente mencionou no gráfico anterior, e vai ver um pouco mais adiante, que é desproporcional aos benefícios que a gente via até então. Mas não são todos os pacientes que recebem aquele tratamento que têm o mesmo benefício. Então, talvez seja realmente importante a gente fazer esse diagnóstico. Quem é esse paciente que tem o benefício com aquela terapia-alvo, para que eu possa, de fato, selecionar isso. É a mesma coisa em câncer de pulmão, no tratamento adjuvante. Existem drogas incorporadas já que não restringem-se a paciente com perfil molecular específico com relação à mutação do EGFR, mas se a gente for olhar o estudo clínico dessas drogas, esse perfil de pacientes com mutação de EGFR para algumas drogas não tem um benefício relevante, de magnitude alta.
E é uma população restrita, 11% no Brasil, só dos pacientes com câncer de mama, tem mutação de GFR. Então, o alvo molecular, né, identificado, ele restringe, inclusive, o volume de pacientes. E, ao restringir o volume de pacientes, ele já atua também restringindo o potencial impacto orçamentário. Então, eu evito o uso de drogas que podem ser usadas de forma indiscriminada, mas que talvez num paciente específico tenham um benefício menor, e usar uma nova droga, ou simplesmente não usar aquela droga, ou usar uma nova droga que haja sobre aquela população, mas eu vou alocar um recurso que vai, de fato, me trazer benefício lá na frente, né? Uma outra forma de ser assertivo na prescrição é usar, fazer uma prescrição para uma população que seja bem definida quanto ao risco. E é aquilo que eu tinha mostrado lá atrás. Paciente com câncer de ovário recém-diagnosticado, mas doença avançada, é um paciente que, digamos assim, ele vai recidivar. A gente tem 70%, 80% de risco de recidiva em 4, 5 anos. Então, eu usar uma terapia para esse paciente é uma terapia que reduz o risco de volta da doença. Então, eu tenho um número de pacientes que eu preciso tratar para evitar uma recidiva no longo prazo de em torno de 4 a 5. O NNT é de em torno aqui de 4, a gente tem um benefício absoluto de 27%, 4 o NNT. Então, para cada 4 pacientes que eu trato, eu dou benefício em ficar livre de progressão de doença no longo prazo para um paciente. Se a gente for voltar lá no tratamento adjuvante do câncer de mama, o meu NNT é de em torno de 25, 30. Eu tenho que tratar 25, 30 pacientes para beneficiar um no longo prazo. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade não atendida menor. Eu tenho uma população que tem um risco inerente mais baixo. Aqui eu tenho um risco alto. Aqui é câncer de pulmão ressecado com mutação de EGFR, estadios 2 a 3. Eu estou de novo lidando com uma população com risco alto, de 40%, 50%, 50%, 60% de recidiva em 2 a 3 anos. E eu tenho um NNT aqui de 2 a 3. Então, a cada 2, 3 pacientes com câncer de pulmão em terapia adjuvante, com mutação de GFR, eu reduzo uma recorrência no período de 3 a 4 anos de acompanhamento. Então, meu NNT é muito menor nessa situação, são drogas-alvo que são usadas para situações clínicas muito bem definidas. Um outro ponto é se são terapias aditivas ou substitutivas. Como eu mencionei, em várias situações clínicas, como câncer de ovário inicial, avançado, como tratamento adjuvante do câncer de mama, existem terapias que podem ser usadas de forma indiscriminada em relação à alteração molecular. Eu tenho tratamentos que vão substituir esses tratamentos, eventualmente. Então, esse custo adicional do novo tratamento ele não vai adicionar. Ele já vai substituir um custo que eu pratico, mas sem esperar um benefício razoável em troca. Então, esse é um outro exercício que a gente tem que fazer e o que o diagnóstico molecular ajuda a gente a fazer. E, por fim, sobre a atenuação de custos futuros, né? Quando eu incorporo uma droga numa situação mais precoce de doença, mais inicial, especialmente se eu estou lidando com indivíduos com risco alto de ter um evento desfavorável no curto para médio prazo, a gente tem que pensar em qual é o custo que esse paciente vai ter no médio prazo. Então, no tratamento adjuvante do câncer de pulmão com mutação de EGFR, por exemplo, eu tenho uma droga que está no rol, que é o osimertinib, que ela já é usada para câncer de pulmão avançado com mutação de EGFR. E se a gente for parar para olhar nos estudos clínicos, a duração mediana de tratamento é de quase 2 anos. Então, com metade dos pacientes usando pelo menos 2 anos de tratamento, e mais do que isso, mais de um quarto dos pacientes usam essa droga por mais de 3 anos. E se eu usar essa droga numa situação mais precoce, eu posso atenuar uma parte desse custo adicional, pelo menos uma parte, já pode ser amortecida por um custo futuro menor com essa tecnologia, é um potencial. Então, a gente precisa lembrar daquele custo futuro. Muitas vezes a gente vem em discussões em operadora, né? Já participei de várias delas, e que esse custo futuro ele é justificado para a gente abdicar dessa discussão da seguinte forma: eu tenho rotatividade no meu plano de saúde. Mas se a gente for olhar os dados do IES, né, ou da ANS, a gente vai ver que rotatividade ocorre em 8%, 9% da carteira, né? Então, a maior parte da carteira ela vai continuar no seu plano no longo prazo, né? Então, o custo futuro é, sim, parte importante dessa discussão. Sem contar em custos com imagens, radioterapia, hospitalizações para uma futura recidiva da doença, né? O mesmo para o cenário do câncer de ovário avançado. O câncer de ovário avançado custa
né? Se a gente for olhar, por exemplo, o que a gente tem de dado de mundo real, mundo afora, quase metade dos pacientes fazem pelo menos 3 linhas de tratamento. Então, um paciente que a gente evita uma progressão, se a gente não usar uma determinada droga que postergue progressão, a gente não usa aquela droga, mas a gente vai continuar usando terapias que têm custo, que são quimioterapias, né? Com benefícios menores, mas a gente vai continuar usando essas quimioterapias. Existe um dado nos Estados Unidos, obviamente que isso tem que ser visto com muita cautela, porque os custos lá são muito diferentes, mas para câncer de ovário, né, avançado, depois da progressão de doença, custo com tratamento, ele é mais ou menos 35%, 40% só de todo o custo. 30% do custo é custo com serviços ambulatoriais, como imagens, visitas e laboratoriais, visitas médicas, e outro terço é relacionado aos custos com hospitalizações, visitas a pronto-socorro, custos com cirurgias paliativas. Se eu postergo a evolução de doença, eu também postergo ou evito, eventualmente, esses custos também no médio e longo prazo. Então, esse custo futuro ele tem que ser sempre avaliado também. E, por fim, né, aí mais uma discussão, porque tudo isso, no final das contas, quando a gente fala em terapia-alvo, a gente, na maioria das vezes, está falando sobre terapias orais. E no nosso mecanismo de regulação aqui no Brasil, terapia antineoplásica oral, ela depende de inserção no rol de procedimentos da ANS. Eu sou favorável ao rol. A gente precisa ter um filtro de incorporação de tecnologia. Mas, na minha opinião, esse filtro não dependeria da modo de administração, né, de via de administração de uma droga. Ele depende de outros critérios. Mas, enfim, vamos avaliar como o rol ele talvez tenha impactado o final das contas, né, do operador de plano de saúde. Porque, no final das contas, o negócio do operador de plano de saúde é oferecer saúde de qualidade para o máximo possível de vidas, né? Então, se a gente for olhar quase desde que começou a ANS, né, então de 2000 para cá, a gente tem tido um aumento linear, né, de número de vidas na saúde suplementar, mas a gente tem um período de queda aqui de 2013 para cá. Desde 2012, 2013, é que começou a gente a ter o rol publicado de uma forma mais frequente, e principalmente de 2014 para cá, rol incorporando quimioterapia antineoplásica, né, de uso oral. Mas vamos olhar mais detalhadamente, então, nesse período desses últimos anos, que a gente tem o rol incorporando novas tecnologias antineoplásicas orais. Não é isso que parece que está levando a essa dificuldade em incorporar novas vidas à saúde suplementar. Nesse gráfico, a gente vê que o número de vidas ele varia quase que linearmente junto com o PIB. Então, o que esse gráfico sugere é que não é rol, é a saúde econômica do país. Esse outro gráfico, a mesma coisa, emprego formal. Aí ele é bem mais linear. O que determina, aparentemente, incorporar vidas à saúde suplementar é emprego formal, é saúde econômica, né? Ao longo desses anos, a gente teve uma evolução no IPCA, e a evolução do valor comercial de planos do ticket, né, do plano de saúde, aqui a gente tem 24% para os planos individuais, que eles são regulamentados, né, com base no IPCA. Essa regulamentação de reajuste dos outros planos, né, empresariais, por exemplo, ela é mais livre. Ainda assim, a gente teve uma incorporação no valor de 29,8%, né, que foi acima do IPCA, mas não levou ao aumento da sinistralidade. A gente vê a porcentagem de sinistralidade, desde que a gente tem novos rolos de procedimentos sendo incorporados, a gente aumentou a sinistralidade. É lógico que aqui tem uma queda em 2020 relacionada à subutilização por Covid, né? Mas se a gente olhar num prazo maior, a gente não vê que um novo rol de procedimento trouxe maior sinistralidade. Então, qual que é a mensagem, na minha opinião, disso aqui? A mensagem é, de alguma forma, né, o modo como a operadora lida com o seu prestador tem conseguido fazer com que tecnologias novas tenham sido incorporadas, mantendo a sinistralidade dentro dos parâmetros que eram parâmetros anteriores ou eventualmente até menores. Então, é necessário, né, é lógico que tem a parte de valor de comercialização, mas tem a parte de negociação com o seu prestador também. Eventualmente bypassando custos intermediários de compra de medicamentos, né? Para a terapia oral, por exemplo, uma forma que tem sido usada muitas vezes por operadoras foi com as operadoras incorporando, às vezes, de forma mais liberal tecnologias orais, mas elas fazendo a compra e a dispensação, né? Então, enfim, existem vários mecanismos que as operadoras podem lançar mão para incorporar, para realocar recursos, né? E de forma, no final das contas,
incorporar a tecnologia, dando mais saúde para a sua vida, para a sua carteira, né? E de forma que manter isso sustentável do ponto de vista financeiro. Então, acho que eram essas as considerações que eu queria fazer, né? Eram essas as contextualizações que eu pretendia fazer. Espero que tenha sido informativo para esse grupo que participou dessa discussão, e estou aqui para qualquer pergunta, crítica, qualquer discussão adicional que a gente venha fazer. Bom, doutor Luciano, muito obrigado. Eu acho que você conseguiu abordar o tema tão amplo em um período curto, e é muito interessante que a abordagem trazer esse assunto em uma web aula da Abrange, onde há muitas pessoas, muitos gestores, né, Luciano, que atuam em diferentes áreas, que muitos não são da área médica. E então, inicialmente, o pessoal trouxe algumas perguntas que eu acho que devem ser de várias outras pessoas e que você poderia nos ensinar, né? E que às vezes parece para o especialista pode ser básico, mas para o gestor às vezes não é claro. Por exemplo, qual a diferença entre sobrevida global e sobrevida livre de doença? Sobrevida livre de doença é um desfecho usado com relação ao câncer, né, onde ele é aplicado, é um desfecho usado para pacientes que não têm sinal de atividade da doença. Então, basicamente, são aqueles pacientes que tiveram a doença ressecada. Então, um câncer de intestino, né, que foi diagnosticado sem metástase, a doença está restrita ao cólon, por exemplo, e ela foi ressecada, esse paciente está sem evidência de doença no momento. Por mais que ele eventualmente possa ter micrometástase, né, então uma doença microscópica, mas ele não tem uma doença clinicamente ou por imagem avaliável. Então, a gente considera esse paciente como livre de doença. E a mesma coisa no câncer de mama operado, né, no câncer de bexiga operado. Então, qualquer câncer operado e que não tenha critério de imagem ou clínico condizente com persistência de doença, a gente diz que esse paciente está sem evidência de doença. E um tratamento aplicado para esse paciente neste momento é um tratamento que tem o objetivo, então, ou de estender o período em que ele fica livre de doença, quer dizer, aumentar o tempo em que ele fica sem sinal de doença em atividade, ou, eventualmente, aumentar a chance de cura, para que ele fique para sempre sem evidência de doença, né? Então, sobrevida livre de doença é o tempo entre o período em que o paciente ficou sem evidência de doença, grosso modo, é o período em que o paciente teve a doença ressecada, até o período em que a doença recidivou, né? Seja por imagem, seja por um exame clínico. Sobrevida global é o tempo total de vida daquele indivíduo. Então, num paciente que teve, por exemplo, um câncer de cólon, de intestino ressecado, dali a 3 anos a doença recidivou. Então, ele fez quimioterapia ou não, né, por um período, e aí ficou em acompanhamento. Dali a 3 anos a doença recidivou, e quando a doença recidivou, dali a 2 anos o paciente acabou indo a óbito. Então, o tempo livre de doença, a sobrevida livre de doença desse indivíduo foi 3 anos, mas a sobrevida global desse indivíduo foi de 5 anos. Ele teve 2 anos com doença em atividade, mas ainda vivo com doença em atividade. Existe uma tentativa, não uma tentativa, né, mas existem muitos estudos tentando correlacionar isso. Será que se por uma determinada terapia, se eu postergar uma recidiva, ou se aumentar o tempo livre de doença, necessariamente eu aumento o tempo de vida desse indivíduo? Para algumas situações clínicas, isso tem sido bem demonstrado, para outras não. Por exemplo, para câncer de mama adjuvante, não existe, até o momento, nenhum estudo clínico, nenhum estudo, né, de avaliação global que mostre para a gente que retardar a recidiva seja necessariamente aumentar o tempo de vida do indivíduo. Justamente por aquele motivo que eu mencionei. Existe um risco de, à recidiva, aquele indivíduo ter uma chance menor de controle com o tratamento que foi feito inicialmente. Então, às vezes, você usar um tratamento no momento adjuvante para reduzir o risco de voltar,
talvez ele traga o mesmo benefício de você usá-lo numa fase mais tardia da doença, né? Quando a doença recidivou já. Então, o desfecho ainda mais útil no tratamento adjuvante de câncer de mama continua sendo sobrevida global, mas a gente tem um sem número de aprovações e de incorporações baseadas em sobrevida livre de doença. Já no câncer de pulmão, como eu mencionei, existe uma certa evidência sugerindo que se uma droga, no caso quimioterapia, posterga a recidiva da doença, ela tem tudo para, no final das contas, aumentar o tempo de vida global daquele indivíduo. Qual que é o valor desse tipo de discussão? O valor é que, então, se eu faço um novo estudo clínico, talvez eu possa usar esse desfecho que eu chamo de intermediário, que é o sobrevida livre de doença, como sendo o meu desfecho primário. Porque se eu mostrar benefícios sobre esse desfecho, é quase como esteja dizendo, olha, isso aqui é igual a trazer um benefício em sobrevida global, que no final das contas é o que o paciente quer, é o que a gente quer como médico e é o que o gestor quer, né? Fazer com que a vida da carteira dele viva mais, que o meu paciente viva mais, né? Então, se eu tenho um desfecho intermediário que eu consigo mostrar se uma determinada droga haja ou não sobre aquele desfecho intermediário de uma forma mais precoce, eu já consigo ter mais credibilidade em trazer aquela droga para o meu uso no dia a dia, para incorporação. Não sei se está respondido, mas em linhas gerais... Eu acho. Tem uma outra dúvida da audiência, que é conceitual, eu acho que você poderia retomar, que esse participante não entendeu o conceito de necessidades não atendidas. Então, necessidade não atendida, o nome é até bem intuitivo, né? É uma necessidade que você não consegue responder a ela, né? Você não consegue atender essa necessidade com base no que a gente tem disponível até então. Se a gente for pensar num nível macro, né? Emprego no Brasil, neste momento, é uma necessidade não atendida, porque a gente tem uma carga de desempregados de 15% a 20%, né? Oscilou um pouco nesses últimos meses, mas enfim. Então, a gente tem uma população razoável de desempregados. E a gente precisa atender essa população. Como? Ou dando emprego a essa população, ou dando uma renda para essa população. A gente não tem conseguido prover essa necessidade, né? Se a gente for pensar em saúde, uma necessidade não atendida é quando a gente tem uma condição clínica que tem um risco ou uma gravidade altos o suficiente, né? E para as quais a gente não tem uma terapia, uma tecnologia que consiga responder. Então, como eu até mencionei nos exemplos anteriores lá, o tratamento do câncer de mama ressecado. Então, aquela paciente com câncer de mama, que a doença estava restrita à mama, e o tumor foi operado, e hoje eu tenho a oferecer um perfil típico de quimioterapia, para algumas pacientes um perfil típico de bloqueio hormonal. Com o que eu tenho hoje, 80% e 85%, lógico, pacientes com mais ou menos risco, mas em termos gerais, 80% e 85% dessas pacientes estão sem sinal de doença no intervalo de 5 a 10 anos. Então, eu consigo atender bem a maioria das pacientes com câncer de mama inicial. Agora, quando eu penso, como eu mostrei lá atrás, num câncer de pulmão inicial com mutação de EGFR, 60% desses pacientes recidivam em 2 anos. Opa, eu não consigo atender num curto prazo. E se eu for pensar 3, 4 anos, como o gráfico mostrou lá atrás, 70% dos pacientes recidivam. Eu só consigo cuidar de 30% dos pacientes com o que eu tenho hoje. E o que eu tenho hoje, essencialmente, é operar e quimioterapia. Opa, então, com o que eu tenho hoje, eu cuido de 85% das mulheres com câncer de mama inicial. Mas com o que eu tenho hoje, eu só cuido de 30% dos pacientes com câncer de pulmão inicial. Então, câncer de pulmão inicial é uma necessidade não atendida maior, porque eu tenho um número muito maior de indivíduos para os quais eu não tenho, aliás, eu tenho que fazer, mas eu não tenho na saúde suplementar do Brasil nesse momento, porque são as tecnologias que não estão, é uma tecnologia que não está incorporada no rol. Mas é isso, a necessidade não atendida é isso. Qual é a porcentagem de indivíduos que eu consigo atender com o que eu tenho disponível até então? Com a sua caixa de ferramenta, o que é que se consegue? Exatamente, isso. Se a sua caixa está meio... Se eu furar o pneu no trânsito e eu estou sem um macaco, eu tenho uma necessidade não atendida. Você foi melhor do que eu ia falar sobre emprego, isso mesmo. Não. Mas tem uma pergunta aqui, bem oportuna, né, Luciano, que esse deve ser um gestor, realmente. Ficou muito na moda nesse negócio do Covid, né?
no período do Covid, esse discurso meio político, né? Assim, não, o médico é autônomo, ele prescreve o que quer, né? A caneta dele é que manda, né? E você citou bastante a questão da orientação das agências reguladoras, né? A FDA, a Agência Europeia, né? Quer dizer, e é muito difícil para o clínico no dia a dia acompanhar tudo que sai, e muitas vezes as prescrições elas são nem sempre seguem, né, esse framework, esse caminho, né, que se apresenta como as melhores evidências, né? Como é que fica, né? Quer dizer, na verdade, o tomador de decisão no Brasil, no fundo, né, considerando a caixa de ferramentas disponível, e às vezes não tem na caixa, tem judicialização, né? Mas considerando a caixa disponível, acaba sendo o prescritor, né? Como é que a gente consegue... qual é o caminho agora para a gente ir tornando mais racional a utilização desse arsenal, a partir do diagnóstico que você colocou muito bem, né? Tentar identificar o tratamento certo para o paciente certo, mas, independentemente disso, como a gente conseguir fazer que a gente tenha aí um framework, algo mais racional nos tratamentos num país como o nosso? Acho que só tem duas respostas. É a pergunta de $1 milhão, né, Luciano? A resposta eu acho que é até simples. Chegar lá. Uma resposta é ciência e a outra é transparência. Por que ciência, né? Bom, sou médico. O CFM, para mim, jogou contra a ciência, né? Ao autorizar a dizer que o médico pode prescrever o que ele quer para o Covid, por exemplo. Para mim, o CFM não foi científico. Então, a gente tem que ter ciência. Então, a gente tem que retomar o caminho científico. O caminho científico é análise de método. Então, se alguma coisa não foi testada sob a luz do método científico, ela é experimental. Se ela foi testada sob a luz do método científico e se mostrou eficaz, efetiva, aí a próxima discussão vem na transparência. Então, ciência é a primeira resposta. E a segunda é transparência. Então, é transparência em todos os níveis, né? É transparência na publicação do estudo clínico, e aí um parêntese que a gente viu esse lado também na Covid, infelizmente, né? Todo mundo se lembra daquela análise de score de propensão, que foi publicada na Lancet, com dados manipulados, né? A Lancet se retratou, o grupo que prescreveu, que publicou, se retratou. Então, é transparência, aí a transparência da indústria em abrir os dados, e isso é um movimento crescente. Se a gente for olhar todos os estudos, todos eu não digo, mas a maioria dos estudos clínicos mais recentes, no final tem um data share statement, alguma coisa assim, que no estudo clínico está lá descrito, se você quer ter acesso aos dados, você tem uma forma de se comunicar para ter acesso aos dados do estudo. Então, a primeira transparência vem da indústria, abrir o dado. O segundo ponto é transparência aí no incorporador. E aí, para a gente chegar no nosso contexto brasileiro, eu acho que falta transparência. Falta transparência em a gente dizer o que é um desfecho clínico que eu julgo relevante, qual é a magnitude de benefício que eu julgo como sendo minimamente relevante para que eu entenda essa tecnologia como sendo efetiva de fato, e qual é o valor, o preço, né, que eu posso ou que eu estou disposto a pagar para essa tecnologia. Como a gente não tem isso definido aqui no Brasil, isso acaba sendo até uma muleta, muitas vezes, para não incorporar, porque a gente pode, à nossa boa conveniência, usar um ou outro pilar desse discurso para corroborar a nossa decisão. Então, é fundamental que a gente tenha transparência, seja no âmbito da Coritec, da saúde pública, da incorporação na saúde pública, quanto no âmbito da ANS, na incorporação na saúde suplementar. Eu tenho uma margem de incorporação, então eu tenho um valor a que eu posso adicionar à minha planilha, então eu tenho um teto para incorporação de valor de tecnologias, então esse ano eu posso incorporar R$ 5 por vida, que seja, é um chute, que seja.
Então, dentro do que existe de novas tecnologias, vamos contextualizar. Ou, eu beneficio só se aumenta a sobrevida global, que seja, então não vou incorporar mais nada em várias situações clínicas em oncologia. Enfim, então essa discussão, ela tem que ser feita, ao meu ver, mais a fundo do que o que a gente tem hoje da ANS, que são o form hall e as instruções para preencher o form hall e o que tem que ter no form hall. Não, a gente tem que ter mais transparência realmente nesse tipo de discussão. Isso, no final das contas, beneficia, inclusive, a operadora, que depende... E eu sou favorável a esse filtro. Eu acho que tem que ter o filtro do hall. Mas, para mim, o filtro do hall ele é enviesado, porque ele não depende de via de administração de droga. Ele depende de benefício e de impacto orçamentário e realocação de recursos. Então, para mim, é transparência nesse sentido. Tipo um pouco o que o NICE faz, né? É. Bom, eu acho que realmente o uso da ciência e transparência, eu acho que você realmente fecha o ciclo e a gente pode até acrescentar que seria realmente a educação, né? Quer dizer, eventos como o de hoje, em que a Abrange abriu aí a possibilidade de gestores em saúde que você vê muitos não conheciam a terminologia utilizada em ATS, né? E que você trouxe. Então, esclareceu muitas questões importantes dessa temática. Eu acho que a gente vai deixando o achismo, né? E a gente vai passando a entender, a compreender como é que as coisas funcionam. Ela não é uma questão de lobby, é uma questão de, olha, transparência. E com as pessoas tendo o mínimo de formação para compreender a complexidade do tema, eu acho que a gente avança. Eu acho que acredito que a Abrange contribuiu para avançar nessa temática, trazendo o tema. O doutor Luciano trouxe de maneira muito didática e nos esclareceu questões que são importantes para o gestor, né? E eu, pessoalmente, assistindo, fico muito bem impressionado na possibilidade de ter essa discussão com muita transparência, né, Luciano? E você apresentando com muita independência, trazidos pela Abrange e trazidos pela AstraZeneca, né? Então, foi um momento de grande transparência na discussão. Eu quero agradecer muito o convite para participar, agradecer muito a generosidade do Dr. Luciano em contribuir com seus conhecimentos com a nossa plateia, agradecer a audiência que nos acompanhou nessa web aula e que depois vai poder rever, compartilhar com os colegas a web aula que está no YouTube, né? E a gente agradece a atenção de todos e estamos encerrando essa web aula. Uma boa tarde para todos. Boa tarde.